estou aqui na rua Silva Jardim. Estamos vendo aqui, acompanhando, mais um ponto, né, de bota fora de lixo. É chamado assim, bota fora de lixo. Esse ponto já está sendo, o pessoal já está usando isso aqui já há algum tempo, né? Já desde o ano passado já estão usando esse ponto. E no local aqui a gente sente aqui o mau cheiro, né, de animais mortos. Aqui é a rua Silva Jardim. E a gente observa que já começa até a tomar conta da rua. As pessoas, os particulares jogam aqui carretinhas, carros puxando carretinha, carroça de burro. E o pessoal está jogando o lixo aqui na rua Silva Jardim. A gente observa que a gente está aqui bem próximo ao centro da cidade. Logo ali abaixo está a Praça de Esportes, bem no centro da cidade. Então é um ponto que o pessoal está fazendo aqui, um ponto de bota fora de lixo. Joga aqui e a prefeitura que tem que se responsabilizar e fazer a limpeza. Como a prefeitura não faz a limpeza, fica nessa situação. E o lixo tomando conta, outras pessoas vêm, colocam fogo, aí gera fumaça, é uma degradação ambiental. E isso está acontecendo em vários bairros da cidade de São Francisco. Tem um lote ali na frente, que eles estão jogando muito material dentro dele, e a gente vai fazer uma filmagem lá agora. Vamos acompanhando aqui o lixo. Entulho, plástico, madeira, que é lixo residencial. E São Francisco tem sido assim. E isso está acontecendo pela cidade inteira. A falta de consciência, a gente vê aqui resto de fralda, a gente observa, né, que esse lixo está sendo jogado em vários pontos da cidade e a prefeitura não fiscaliza, né? As pessoas estão fazendo isso e porque falta fiscalização. Se tivesse fiscalização, isso aqui é um lote vago, né? E eles estão aproveitando e jogando aqui dentro desse lote. A gente já vê ali, ó, o lixo ali na frente, jogando o lixo aqui dentro do lote. Verifica também aqui vários tipos de lixo aqui, sempre vem, coloca o lixo, depois coloca fogo. Mais plástico. E fedendo também, ali o morador ali falando que está fedendo, o local está fedendo. E muito, não é pouco não. Aqui eles jogam animais. Nós estamos aqui num ponto muito importante para a história de São Francisco. Aqui nasceu a nossa cidade, certamente por volta de 1705, fundada por Domingos do Prado e Oliveira. Uma das primeiras iniciativas dele foi construir uma capelinha e ali onde está o cruzeiro, ele construiu também um cruzeiro, um cruzeirinho que a gente chamava à época. Com o passar dos anos, Domingos do Prado se viu forçado a deixar a fazenda que chamava Pedras de Cima, depois da sedição de São Romão, e a cidade, a vila, o povoado, ficou com o pessoal remanescente. Não se sabe no nome de quem ficou a fazenda. Por volta de 1776, por aqui passou um cientista inglês, Richard Barton, que fez referência a essa capela. A capela já era de São José e a quixabeira que nós temos aqui embaixo, não é? Com uma marca centenária da cidade. Em 1779, o engenheiro Teodoro Sampaio, também cientista, fazendo a pesquisa no Rio São Francisco, fez o primeiro e o único desenho daquela igrejinha e do cruzeirinho. Ficou uma marca simbólica da ligação, sem dúvida alguma, de São José com o Rio São Francisco e a cidade de São Francisco. Em 1789,
foi emancipado eclesiasticamente criada a paróquia de São Francisco. Na verdade, com isso, criou-se a paróquia de São José. E, em razão disso, passou-se a vila de São José de Pedra dos Angicos. Essa vila prosperou e, prosperando, conseguinte, transformou-se em cidade transferida de São Romão para São Francisco. Aí começou-se uma nova história. Por volta de 1900, aquela igrejinha que nós temos aqui com o marco inicial da cristandade em São Francisco, ela foi demolida e iniciou a construção de outra igreja. Então levou tempo, pelas metades, essa igreja também ruiu-se com a tempestade. E anos depois foi retomada a construção. Em 1935, outra vez com o padre Zé Antônio Ribeiro, foi reiniciada a construção ou conclusão dessa igreja. Trouxe então um mestre em construção, Antônio Garibaldi, que veio da Bahia, para fazer especialmente a torre. E de especial tinha que, para fazer essa construção, o padre convocou os fiéis para que pudessem colaborar, participar. Então, à noite, depois do trabalho, eles vinham para a praça de trabalho, carregando tijolos, pedras e cal e ajudando a fazer massa para outro dia os pedreiros começarem a trabalhar. E assim, 22 de abril de 1936, enfim, foi concluída a reforma e reinaugurada a matriz de São José. Tinha à frente de uma comissão o prefeito da época, Coronel Oscar Caetano Gomes, e vários homens importantes do município, coronéis que se dizia à época do meio rural, não, participaram ativamente da reforma dessa igreja. Não só com o trabalho, mas sobretudo com a ajuda financeira. Eles forneciam gado para que fossem leiloados ou vendidos e levantando fundos para esse trabalho. Então foi um envolvimento de senhores do poder da época, dos coronéis, dos políticos e da população, dos fiéis, todos envolvidos na construção da nossa matriz. Aqui, depois, desenvolveu-se a nossa história, tanto religiosa quanto propriamente histórica, claro. Nós já tivemos aqui a passagens de padres que ficaram marcados na história, como o padre Francisco Rogenbuch. Depois dele, nós tivemos o padre Germano, tivemos o padre Vicente, mais recentemente, João Heber, e padres que deixaram uma marca indelével na história da nossa igreja. Sobretudo, que nós temos ainda presente no nosso meio, o padre Vicente, que é uma pessoa respeitabilíssima, um homem assim, de um espírito muito caridoso, muito devoto e que tem uma influência muito grande na vida da cidade. Por causa dele foi construído ou erigido um bairro Sagrada Família, graças à colaboração, o interesse e o trabalho dele. Assim nós podemos dizer que a Igreja Católica tem um papel muito importante na história de São Francisco. E o marco principal é a nossa matriz, a matriz de São José. Assim nós podemos comemorar com muita alegria mais um aniversário desse templo. O voo da vergonha. Faremos agora um voo de 5 minutos sobre o bairro São José, especificamente sobre a Avenida Brasília de Minas, Rua Doralice Ribeiro e Rua Zeca Mendes. Já se passaram mais de 100 dias da gestão Paulo Miguel e até o presente momento nada, absolutamente nada, foi feito a fim de preservar o meio ambiente em São Francisco. Ao contrário, a administração insiste em continuar o descarte de lixo em locais inapropriados. Além do mais, a administração é omissa ao permitir que os cidadãos também descartem lixos de forma inapropriada. O CODEMA nos informou que o assunto já foi tratado em reunião ordinária e que várias ações estão sendo tomadas, tais como identificar todos os pontos de descarte existentes na cidade e fixação de prazo até o dia 12/5/2021 para que a Prefeitura recolha o lixo localizado ao lado do Parque de Exposições. Informou ainda
que novos prazos serão fixados para que a Prefeitura recolha e dê destinação adequada ao lixo localizado em outros pontos de descarte. Os fatos noticiados pelo Memória News comprovam a total inexistência de ações do governo Paulo Miguel com a finalidade de manter ecologicamente equilibrado o meio ambiente a fim de garantir a sadia qualidade de vida dos são franciscanos. Parafraseando Boris Casoy, isso é uma vergonha.